Reflexão da liturgia da palavra do 16º domingo do tempo comum. A liturgia desse 16º domingo do tempo comum traz para a nossa reflexão um tema caro para a igreja: o acolhimento. Desde a Conferência de Aparecida, em 2007, a igreja vem dando sinais de preocupação com o acolhimento nas nossas paróquias, buscando indicar pistas de ação para que nossas comunidades se tornem mais acolhedoras, fraternas, enfim, missionárias, pois não existe missão sem acolhimento. Mas para que haja acolhimento nas paróquias, é preciso que haja pessoas acolhedoras, pessoas que adotaram uma postura acolhedora. O acolhimento é um gesto que revela Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus se revela acolhedor e ensina os seus a acolherem. Deus nos acolhe primeiro e quer que sejamos, como Ele, acolhedores. Mas como e quando acolhemos Deus? Acolhemos Deus quando acolhemos nossos irmãos, sobretudo os que mais necessitam. Tivemos oportunidade de ver isso nos domingos anteriores e em diversas passagens bíblicas. Quem acolhe o seu semelhante, acolhem a imagem, semelhança de Deus. Deus se faz presente na pessoa que acolhemos. O acolhimento, para ser verdadeiro, deve ser gratuito, desinteressado ou interessado no bom sentido do termo. Interessado em ajudar, em contribuir para edificar a vida da outra pessoa, etc. A liturgia de hoje apresenta essas modalidades de acolhimento. Gestos distintos de acolhimento, mas cada um com a sua grandeza. Temos hoje diante de nós personagens trazidos pelos textos bíblicos que nos ensinam a acolher com amor e dedicação. A primeira leitura traz Abraão e Sara acolhendo peregrinos na sua casa. Aqui, a bondade desse casal transborda nos gestos que eles têm com os visitantes que chegam à sua tenda. Eles estavam no calor do meio-dia e receberam de Abraão e Sara, na secura do deserto, uma acolhida tão calorosa quanto o clima daquela hora. Naquele tempo, era sinal de boa acolhida oferecer uma bacia com água para os visitantes lavarem os pés cansados da viagem. Abraão faz esse e muitos outros gestos de acolhida. Convida-os a se assentarem à sombra do carvalho e pede a Sara que prepare o que eles tinham de melhor em casa para oferecer aos visitantes. Fez pão com farinha mais fina que eles tinham na tenda. Preparou um assado com um dos bezerros mais tenros. Ofereceu-lhes coalhada e leite. Enfim, preparou-lhes um banquete. Enquanto Sara preparava a refeição, Abraão conversava com eles, ouvia, dava-lhes atenção, gestos tão raros hoje, principalmente quando se trata de estranhos. Embora não os conhecesse, Abraão enxergou nesses peregrinos a presença de Deus. Eram pessoas portadoras de Deus, e Abraão, sem saber, acolhia os representantes de Deus em sua tenda. Quando acolhemos nossos irmãos, de alguma forma acolhemos Deus. E ao acolher Deus, nossa vida nunca mais é a mesma, pois Deus a transforma. Foi isso que aconteceu com Abraão. Antes de partir, eles disseram que voltariam no ano seguinte e que, quando voltassem, Sara teria nos braços um filho. Esse era o maior desejo do casal, já sem esperança de ter filhos. Assim, ao acolher Deus, Deus os recompensou com esse grandioso prêmio. É isso que acontece conosco quando acolhemos o nosso próximo. Deus se revela e se manifesta nesse gesto, e mesmo que a pessoa não tenha nada para retribuir, Deus nos retribuirá com coisas grandiosas e indescritíveis. É assim que acontece com aqueles que recebem em sua casa peregrinos, missionários, pessoas que precisam de acolhimento. Pois todos nós, em algum momento da vida, precisamos de acolhimento. Sem acolhimento não existe vida de comunidade. Sem acolhimento não existe amor fraterno. Sem acolhimento não somos cristãos.
Por isso, o acolhimento é algo fundamental na igreja e na nossa vida. É isso que vemos também na segunda leitura da carta aos Colossenses. Nessa leitura, o apóstolo fala diretamente do acolhimento de Deus. Diz que procura completar na sua carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com a igreja. É alguém que ama tanto a comunidade que dá a sua própria vida a ela, se preciso for, seguindo o exemplo de Cristo. É um gesto profundo, teológico de acolhimento. Quando comungamos com Cristo verdadeiramente, nosso sentimento é também esse que Paulo relata na leitura. É aquele sentimento de sempre querer fazer algo de bom para os outros e, ao mesmo tempo, nunca se sentir satisfeito, achando que poderia fazer mais. Esse é o sentimento de quem ama. Nós acolhemos as pessoas que amamos com esse sentimento de querer fazer sempre mais por elas. É esse sentimento que deveríamos ter uns para com os outros, pois esse é o verdadeiro sentimento cristão. O evangelho de hoje traz dois exemplos de acolhimento que elucidam muito bem o tema que estamos refletindo. O acolhimento que Marta e Maria, amigas de Jesus, dão a ele em sua casa. São dois tipos distintos de acolhimento. O primeiro é o acolhimento dado pela escuta. Esse é um tipo raro de acolhimento hoje. Vivemos num mundo onde as pessoas já não se escutam mais. Ninguém parece ter tempo nem interesse em ouvir os outros. Há tantas coisas por fazer e tantas formas de distração que para parar e ouvir outras pessoas parece algo do outro mundo. Assim, se alguém de fato quer ser ouvido, ele precisa pagar para isso, procurando um psicólogo. Mas aquele acolhimento recebido de alguém que nos ouve gratuita e desinteressadamente, quase não encontramos mais. Maria dá esse tipo de acolhimento a Jesus. Ela se coloca a seus pés e escuta como discípula. Ouve atentamente o amigo e mestre. Porém, sua irmã Marta se sente incomodada com essa atitude de Maria. Para Marta, acolher bem é oferecer uma boa refeição, e por isso vai à cozinha preparar algo para Jesus. No entanto, ela se envolve com os afazeres e se esquece de ouvir o amigo, de conversar com ele, a não ser para cobrar dele sobre a atitude da irmã sentada aos seus pés. Diz ela a Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. É esse o procedimento que muitos de nós temos em casa ou na comunidade. Assumimos muita coisa, vivemos uma correria danada, num ativismo desenfreado e não temos tempo para rezar, para meditar, para conversar ou ouvir os nossos irmãos e ainda cobramos dos outros quando esses param para rezar ou para ouvir as necessidades dos demais. Há muito por fazer e queremos que os outros também entrem nesse sistema de atividades sem fim. Será que é isso mesmo que Deus quer? Será que Deus quer pessoas estressadas de tanto trabalho, tantas atividades, sem tempo para a família, para os amigos e para o próprio Deus? Creio que não, pois Jesus repreende Marta, dizendo que ela anda muito ocupada com os afazeres, ou seja, o excesso de atividade tem lhe roubado o tempo que poderia dedicar a uma boa conversa com os amigos, com a própria irmã, com Jesus. Quem não tem tempo de conversar com Jesus por causa das atividades tem uma vida vazia e sem sentido. As atividades podem até nos distrair, mas vai chegar um momento em que vamos sentir um vazio enorme, pois quando falta Deus na nossa vida, falta o essencial, e nenhuma atividade, trabalho ou distração pode compensar. É por isso que Jesus alerta Marta e diz que Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada.
Todas as coisas materiais de nossa vida acabarão, mas aquilo que aprendemos de Jesus, ouvindo, isso nós levamos para a eternidade. Essa é a melhor parte. Assim, o texto do Evangelho nos ensina os dois pilares da missão, ação e oração. Maria representa a parcela orante da nossa vida, da nossa igreja. O nosso lado espiritual, contemplativo, de discípulo que aprende com o Mestre para poder agir com capacidade e eficácia. Marta representa o missionário em ação, aquele que arregaça as mangas e vai à luta, a igreja missionária. Assim, a ação e oração completam a missão. Desse modo, a liturgia da palavra de hoje traz claramente essas duas formas de acolher que se completam. Abraão e Sara acolhem os peregrinos, recebendo-os em sua casa. Abraão os ouve e Sara prepara a refeição para eles. Marta e Maria acolhem Jesus. Maria escuta o mestre e Marta prepara a refeição para o visitante ilustre. Abraão e Sara não sabiam quem eram os peregrinos. Acolheram-nos por amor, por bondade, na gratuidade e foram recompensados por isso. Marta e Maria acolheram o amigo e mestre. Sabiam quem era Jesus, mas ali elas estavam acolhendo um amigo que elas amavam muito e por isso se esforçaram para oferecer-lhe o melhor. Ambas as situações revelam Deus nesses gestos de acolhimento. Hoje não é diferente. Deus se manifesta em cada gesto de acolhimento, sobretudo se forem gestos de amor, na gratuidade. Que possamos aprender a acolher sempre os nossos irmãos sem distinção. Acolher não por obrigação, mas porque somos cristãos, pessoas que amam seus semelhantes e que por isso os acolhe. Assim poderemos perguntar como o refrão do salmo de hoje: Senhor, quem morará em vossa casa? Deus acolhe a todos na sua morada e quer que nós façamos o mesmo com os nossos semelhantes. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.